Boa noite, você que é da Igreja Digital, é uma alegria estar com você aqui mais uma vez. Eu, pastora Roberta, estou aqui impactada com essa palavra do Deus do quarto dia e os milagres que Jesus faz e nos marca. Estou ladeada por esse precioso pastor Humberto que vai nos abençoar nesse debate. Que privilégio para a gente, né, pastora Roberta, estar aqui com vocês. A gente acabou de ouvir uma reflexão muito profunda, frases impactantes, e a gente está aqui para ouvir você. Então, se você tem alguma dúvida, a gente quer tentar esclarecer alguma coisa, conversar, fazer uma troca, e que seja um tempo mesmo de reflexão, talvez um continuismo daquilo que a gente acabou de receber. Boa noite, Igreja Digital. Eu sou a Alessandra Ribeiro, moderadora dessa noite. É uma honra estarmos aqui em comunhão, na presença do Senhor, reunidos com a pastora Roberta Portela, líder do Ministério do CCH da nossa igreja, é o Centro de Cuidado Humanos, um trabalho maravilhoso, espetacular, que vem sendo divulgado em todo o Brasil, que vem sendo divulgado no mundo inteiro. Então, nós nos congratulamos com isso. Do pastor Humberto Chagas, líder do Ministério de toda a área de saúde da nossa igreja, um pastor missionário que caminha o mundo inteiro, levando saúde, levando a cura aos nossos irmãos, através do poder do Espírito Santo. Ele, como servo de Deus, como vaso do Senhor, usado para esse ministério. E nessa noite, numa noite de Deus do impossível, de Deus do milagre, o povo de Deus traz aos pastores várias considerações que nós transformamos em perguntas e vamos agora estar repassando aos pastores para que eles possam debater, discutir e responder a vocês que estão aí na sua casa. Então continuem com a gente, tá? A primeira pergunta de hoje, pastores, é a seguinte: a ressurreição de Lázaro é um divisor e um marco muito importante no ministério de Jesus Cristo. E ele está conosco nessa noite, ele está conosco nas nossas vidas, graças a Deus por isso. Mas como trazer para os dias de hoje, dias tão difíceis que nós estamos vivendo, de tanta violência, de tanta agressividade, de tanta dificuldade, vivermos essa fé da ressurreição, tanto espiritual, quanto psicológica, como espiritual, como reavivarmos essa fé da ressurreição? É muito importante a gente relembrar o que o pastor Rogério disse. Ele disse que o mais importante do milagre não é o milagre, mas quem faz o milagre. E eu costumo dizer que melhor do que os presentes que Deus dá é Deus. Então, muitas vezes, nós estamos nesses conflitos e o tempo que a gente vive é um tempo bem complexo. Aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, globalmente. E o segredo da gente viver bem face a todas essas circunstâncias complicadas, como ele mesmo citou, é nós estarmos absolutamente envolvidos com Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele, de fato, é a ressurreição e a vida. E como o pastor Rogério disse, Lázaro foi ressuscitado naquele dia, mas anos depois ele morreu. Porque a questão não é física apenas, a questão é física e espiritual. Nós estamos nesse corpo por um tempo, mas nós temos também a expectativa da vida eterna. Por isso Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Então, o segredo de viver tempos difíceis, complexos, como nós estamos vivendo, e passar por eles como Marta e Maria, irmãs de Lázaro, passaram, é a gente realmente ser amigo de Jesus e viver para Jesus, não é, pastor Roberto? E curiosamente, pastor Humberto, eu costumo dizer que a Bíblia não nos engana nunca, pelo contrário, ela nos prepara para as dificuldades que nós vamos enfrentar e para as necessidades que temos. E a Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e basta o mal de cada dia. Então, tudo isso que nós estamos vivendo em sociedade é lamentável, sim, essa questão da violência, a falta desse amor que vai se esfriando, mas que nós sabemos que essas aflições fazem parte dessa sociedade moderna e desse mundo que envolve uma série de critérios muito mais humanos
do que espirituais, e que a nossa fé precisa continuar em Jesus, cheio de esperança e acreditando que Ele pode sim nos guardar e nos promete a garantia dessa vida eterna, onde lá nós não teremos aflições, nem o que temer. Amém. É verdade, pastora. Jesus nunca disse que seria fácil, né? Disse que pra gente no mundo nós teríamos aflições, mas que teríamos que ter bom ânimo. Sim. Né? Então, que tenhamos, que exercitemos esse bom ânimo. Amém. O verbo esperar, ele foi muito bem dissertado na pregação do pastor Rogério. E o tema do quarto dia, ele volta para nós numa forma de pergunta. Né? Nós esperamos o milagre em Jesus Cristo sempre. Então, todos nós esperamos esse quarto dia. Como exercitar mais a nossa fé para conseguirmos esperar, volta o verbo, o milagre do Senhor, como, por exemplo, Ana e Eucana, que tanto oraram e tanto esperaram e chegaram e alcançaram o milagre de Deus através de um filho? Então, o primeiro ponto que o pastor Rogério trouxe foi: Jesus nem sempre chega quando nós esperamos. E me fez lembrar um pouco sobre aquela ministração em que, num dia comum, né, Deus transforma o extraordinário, no momento em que a gente pensa sobre esperarmos uma resposta, e num dia em que a gente menos espera, o extraordinário, o sobrenatural de Deus se materializa, e aí sim o milagre se faz presente. Que a gente possa sempre se manter firme nessa esperança, que a gente possa sempre se manter coerente na fé, mesmo nos dias mais difíceis, acreditando que o Deus que cremos é um Deus maior do que todo e qualquer problema. Acreditamos que Ele é um Deus que faz o sobrenatural sem nunca se atrasar. E que mesmo na nossa humanidade, quando a gente às vezes até tenta ajudar, como o pastor Rogério também falou, Deus não precisa de pequenos deuses para ajudá-lo, nem pequenos humanos para poder tomar a posição de Deus, porque Ele continua sendo soberano e Ele continua agindo no tempo certo, não é, pastor Humberto? É isso mesmo. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A gente vive sempre esse conflito do nosso tempo com o tempo de Deus. É o que a gente chama no grego do cronos, que é o nosso tempo, o tempo humano, a cronologia, e o kairos, de Deus, que é o tempo de Deus. E ele falou uma coisa que foi muito interessante e importante para a gente lembrar, que a demora não é sinal da ausência de Deus, e nem tampouco o silêncio de Deus é sinal da ausência dele. Perfeito. Então é muito importante a gente entender que a espera, como ele mesmo disse, muitas vezes faz parte desse processo. E eu vivi, a pastora Roberta sabe, a Alessandra também, uma experiência muito bonita na África com um menino que tinha os pés tortos. E que eu fiz uma oração, eu pedi a Deus um milagre. Eu pedi, Senhor, corrige os pés desse menino que tinha 4 anos. E ele era um deficiente físico. E a minha oração naquele momento, ela não foi respondida como eu pedi. Mas o Espírito Santo trabalhou no meu coração, de toda uma equipe de médicos, enfermeiros e fisioterapeutas cristãos lá no Oeste Africano, para que ao longo de mais de 1 ano nós pudéssemos então ver os pés daquele menino que chamamos de Mefibosete, aqueles pés corrigidos. Nós somos muito apressados, então acalma o teu coração, espera nele, confia nele. Deus é vivo. E esse milagre que você tanto anseia, coloca na presença de Deus, porque como nós cremos, a presença de Deus, ela é muito mais importante do que aquilo que nós estamos pedindo. E se cabe a Deus te dizer, não, filho, eu vou te dar uma outra coisa, esse é o melhor para você. E como o nosso pastor costuma dizer, pastor Wander, o nosso maior milagre é o milagre da salvação. E esse a gente já tem, e é por aí que a gente caminha. E pastor Humberto, só para quem não conhece essa história que o senhor acabou de dizer sobre o pé torto, né, do menino de 4 anos, o propósito era muito maior. Porque na hora o senhor não viu a resposta ali do milagre
em transformar o pé do menino, mas Deus capacitou o senhor e uma equipe de pessoas para se especializar nessa área de correção de pés tortos, porque o propósito de Deus era muito maior do que só aquele menino, mas Amém. ele precisava usar aquela situação para motivar o senhor e essa equipe a alcançar muitas outras vidas e fazer uma correção muito maior. Então, para você que está ouvindo esse testemunho do pastor Humberto, saiba que existe um plano de Deus muito maior do que a pequenez do que você pode enxergar no momento em que você pede o milagre, porque Ele é um Deus que nos surpreende e aí Ele tem um propósito maior, como teve na vida do pastor Humberto. Amém. Pode ter na sua também. Aleluia, isso mesmo. Pastores queridos e amados, fica uma dúvida aqui que foi muito levantada no chat essa noite, e é o seguinte: muitas vezes a gente quer ajudar tanto, né? O pastor Rogério falou isso, a gente quer ajudar tanto e a gente não sabe o time exato, a gente não sabe o momento, a gente não sente o feeling do momento exato em que a gente tem que parar, depositar tudo no altar de Deus, todas as nossas súplicas, as nossas dúvidas, os nossos desesperos, entregar na mão de Deus e deixar Ele fazer o milagre, Ele ser o Deus do impossível. Qual é esse momento para nós? Em que momento a gente tem que parar e entregar tudo na mão de Deus? Eu acho que a entrega precisa ser diária. É uma entrega constante de vida e de vontades, né? O programa do Celebrando a Vida, ele fala muito sobre isso no passo 3, né? Que todo dia a gente faz um exercício de entregar a vida e a vontade aos cuidados de Deus, acreditando que essa que essa vontade de Deus para as nossas vidas, ela é sempre boa, agradável e perfeita. E nesse sentido, é muito melhor que a vontade dele prevaleça do que a nossa vontade humana e às vezes enraizada dentro desse nosso humano e desfavorecida do Espírito de Deus em nós, que nos diminui para que a vontade dele prevaleça, né? E essa entrega tem que ser todo dia, porque todo dia a gente acorda num novo dia e pensa assim: mas hoje então eu vou fazer a minha vontade, hoje então eu vou fazer do meu jeito, que a vida é minha. Pronto, já deu o distanciamento da entrega que você precisava ter naquele dia. Então eu creio nessa entrega diária, nessa entrega de tudo para Deus e em todos os dias. Amém, pastora. Quando é o tempo, né, da gente realmente entender que é tudo. Eu concordo em gênero, número e grau com a pastora Roberta. É todo dia, é a entrega diária. Tem uma música antiga que diz assim: não tenhas sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E ter a certeza de que Deus está falando: é meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é confiar em mim. A gente se reporta ao Salmo 46, que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E lá no final o salmista vai dizer: parem de lutar, eu sou Deus e eu trato. Então é difícil saber mesmo, assim, quando é que eu não faço nada? Na maioria das vezes a gente vai precisar tirar a pedra, mas muitas vezes nós somos o Lázaro, como nós ouvimos, e Lázaro não fez nada. Então muitas vezes é isso, e é esse diário, é esse cotidiano, essa presença constante que a pastora Roberta citou, que na minha opinião é central, porque Jesus disse: aqueles que querem me seguir, se você quer ser meu discípulo, tome cada dia a sua cruz. E tomar a cruz diariamente é tão somente a obediência. E que seja assim para você e para todos nós. Obrigada, Jesus. Obrigada por mais essa noite. O pastor Humberto é médico e ele vai ouvir agora o que eu vou falar. Eu estou diagnosticada há mais de 6 meses com as minhas cordas vocais pregadas, coladas umas nas outras. E os médicos determinaram que eu necessito fazer uma cirurgia porque eu tinha perdido a voz e a minha voz não voltaria. Eu me ajoelhei, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu preciso louvar, bendizer o teu santo nome e fazer a tua obra. Se o Senhor puder, devolve a minha voz. Então, eis aqui uma serva que serve ao Deus do impossível
e que teve a voz restituída. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Obrigada, pastor Humberto Chagas. Obrigada, pastora Roberta Portela. Deus nos abençoe. Abençoe a toda a Igreja Digital no mundo inteiro. Pastor Gustavo Faleiro, que participou muito conosco essa noite. Deus o abençoe aí na Europa. Amém. Saudade, volte Gustavo. em segurança. Uma boa semana, povo do Senhor. E semana que vem nós estamos aqui, domingo, 9, 11 e 19 horas, cultuando e servindo ao nosso Deus. Uma boa semana abençoada aos pastores e a todo o povo do Senhor. E agora o pastor Humberto Chagas fará uma oração abençoando a nossa noite, o nosso dia, a nossa semana. Pastor, Graça e paz. Antes do senhor orar, eu queria me despedir da Igreja Digital, agradecer mais essa oportunidade de servir a Deus com vocês e deixar 2 frases que foram mencionadas no culto de hoje. Jesus está acima de todo o impossível e a voz de Cristo é a última palavra. Para você, Alessandra, e para todos que nos escutam. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Amém. Pai, nós te glorificamos e te agradecemos pelo milagre que o Senhor fez na vida da Alessandra. Sim, Senhor. Ela te clamou e o Senhor ouviu no teu tempo e hoje ela está aqui. Bendito seja o teu nome. Obrigado por tudo que nós ouvimos hoje à noite também. Obrigado por nos relembrar que o Senhor é o dono de todos os milagres. E que mesmo quando nós achamos que o Senhor não está ou chegou atrasado, o Senhor sempre esteve e sempre está. O Senhor é o Deus do extraordinário que habita e coabita conosco no nosso ordinário. Queremos viver na tua presença todos os dias, não só no domingo, não só no culto, não só no templo. Nós queremos viver todos os dias aos teus pés. Amém. Senhor, se o Senhor quiser, que o Senhor atenda os nossos pedidos, mas nós queremos reafirmar que o que mais nós queremos é a tua presença, porque ela nos basta. Abençoa-nos essa semana, Obrigada. que seja uma semana que o teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Amém. Cuida de cada um desses que estão conosco, Sim, Senhor. cada situação particular, que o Senhor possa atender, agir para a glória do teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Jesus.